Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Nilson Juba. Estamos no podcast V de Vida. Do meu lado está a doutora Vanessa, dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermato. Gente, hoje nós estamos com uma celebridade, autoridade aqui, a presidente da Sociedade Regional de Dermatologia, a doutora Paula Xavier da Silva Schiavon, essa linda, maravilhosa que aceitou o nosso convite para vir aqui. Boa noite, gente, muito obrigada. Boa noite, Juba. Boa noite, Vanessa. É um prazer estar aqui. Estou bem feliz. Bom, e agora a parte dos nossos patrocinadores, né? Dar uma rápida introdução aqui, vamos mostrar. Nós queremos agradecer os nossos patrocinadores, Trianon Residência. Olha, é um hotel gostoso demais, no centro de Curitiba, do lado da Rua 24 Horas, tem tudo lá. Você tem geladeira, fogão, talher, garfo, tudo. Sem contar que você vive a tua vida com a mordomia de estar no hotel. É muito gostoso. E o nosso próximo patrocinador, RA Empreendimentos. A RA, Ricardo Amaral Empreendimentos, eles são responsáveis por N obras maravilhosas aqui em Curitiba. O Landscape da Ecoville, Landscape Cabral. Nós temos também o Visionist, coisa mais linda do mundo. Portanto, entre na página do RA Empreendimentos e vocês vão babar. Para fechar, então, a nossa produtora, Onway Podcasts, que a gente produz. E estamos aqui com duas personalidades, a âncora do programa e mais uma personalidade, né? Fala pra gente, doutora. Nós estamos aqui nesse novo episódio do V de Vida Podcast com uma celebridade na dermatologia, que é uma honra para nós, que é a doutora Paula Xavier da Silva Schiavon, presidente da Sociedade Paranaense de Dermatologia, aceitou nosso convite para estar aqui e tirar as suas dúvidas. Aproveitem, coloquem no comentário o que vocês quiserem tirar de dúvida, que a nossa presidente está aqui conosco. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Estou super feliz em estar do lado da doutora Vanessa, que é uma super referência da Dermato, e do Juba, que eu acabei de conhecer, mas já gostei. Isso aí, tamo aí. E, doutor, uma pergunta. Você é presidente da SBD. Explica pra gente mais sobre a SBD, o que seria, tal, essa questão regional do Paraná, né? Isso mesmo. Então, vamos lá. Eu sou presidente da Regional Paranaense da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eu fui eleita agora para o biênio 21-22, tá? Então, a Regional Paranaense é um braço da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é uma sociedade que agrega todos os dermatologistas do Brasil. Nós somos em torno de 9 mil dermatologistas, 9.400 dermatologistas, mais ou menos, no Brasil inteiro. Então, para a gente ser sócio da SBD, a gente precisa terminar a nossa especialização de dermatologia, que leva em torno de 3 até 4 anos. Depois a gente presta uma prova de título, e se a gente passar nessa prova de título, a gente entra como associado da SBD. A SBD é uma entidade que tem basicamente duas funções: educação médica continuada e valorização profissional. Então, dentro da educação médica continuada, tudo que for congresso, aperfeiçoamento, atualizações. A gente tem um site bastante completo, a gente tem uma biblioteca online que dá direito a vários artigos científicos de várias revistas do mundo. Os congressos, talvez, né? Exatamente. Os congressos que são anuais, o Congresso da Sociedade, que é um congresso brasileiro que reúne normalmente em torno de 5 mil dermatologistas todos os anos. O Congresso de Cirurgia Dermatológica, que é um braço da Sociedade de Dermato. Aqui a gente tem os nossos eventos paranaenses. E também a SBD cuida da parte da valorização profissional, quer dizer, aproximar o dermatologista das pessoas, né, da sociedade, mostrar qual que é a importância do dermatologista, quais que são as doenças que o dermatologista trata e os procedimentos que o dermatologista está apto a fazer. Sim, isso é muito importante. Muito importante. Nós temos uma sociedade que nos ajuda, como você falou, valorização do profissional. E a valorização do profissional não é só a imagem, é que através da sociedade nós temos condições de nos atualizar. Imagina nos atualizar no meio da pandemia, em que não dá para ir pessoalmente nos congressos. Sim. E o que eu achei muito agradável, sempre a SBD nos proporcionou essa facilidade, mesmo fora de pandemia, mas principalmente agora, nessa época, em relação a estudos, a artigos, a esse suporte muito grande nos congressos. Então, é uma situação em que nós nos sentimos realmente valorizados.
Mas antes de falar um pouquinho mais, eu achei fora de série uma ideia na gestão da doutora Paula, o Faladérmato. Conta para nós como é que saiu essa história do Faladérmato lá na página da SBD, da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Paraná. Vocês vão encontrar o Faladérmato, vocês vão entender o que eu estou falando, uma dermato. Conta, doutora Paula. Então, a gente teve uma ideia, uma das coisas, assim que eu entrei na presidência, e eu tenho bastante orgulho de falar que eu sou presidente da SBD Paraná, a SBD Paraná sempre esteve à vanguarda. Por exemplo, a presidente antiga, que é a doutora Ana Rosa Sprenger, fez um contrato de lives em dezembro de 2019. Antes da pandemia, a SBD Paraná já estava organizando cursos online de educação continuada, de formação. Nem eu sabia. A gente fica assim com orgulho. Então, quando a gente entrou, a gente queria muito continuar esse trabalho. Então, a gente tem aí várias lives programadas durante o ano, com mais ou menos uma frequência mensal. E uma das coisas que eu quis muito assim, é resgatar o papel do dermatologista junto às pessoas, né? Porque a pele, ela está no centro aí de um autocuidado, vamos dizer assim. Todo mundo quer ter a pele bonita. É o maior órgão do quer? mundo. Quem daí não quer ter a pele bonita, né? Então, assim, a pele está muito em voga. E hoje em dia, todo mundo tem uma receita de pele, todo mundo faz um blog falando de cosméticos para pele, de remédios para as doenças de pele. Todo mundo quer tratar a pele de algum jeito, né? Então, qual que foi a minha ideia? Foi mostrar para as pessoas quem é o especialista de verdade na pele, que é o médico dermatologista. Ir direto na fonte, né, doutora? Isso Exatamente. É o mais importante. Né? Então, a gente reativou a nossa assessoria de imprensa e nós tivemos uma ideia, foi uma dermatologista da nossa diretoria, que é a Marcinha Sacomã, de que a gente fizesse vídeos semanais com os nossos sócios. Então, hoje tem esse projeto que é o Fala Dermato. A gente tem uma lista lá de 16 assuntos, o dermatologista se inscreve via e-mail e toda terça e quinta a gente posta vídeos curtinhos de 1 minuto no feed, com dermatos falando do que eles quiserem, dentro dos mais variados assuntos, desde doenças inflamatórias, alergias, psorias e doenças dos cabelos, das unhas, procedimentos estéticos, tudo que o dermatologista faz, de um jeito bem simples. Assim. Eu estou super satisfeita com o resultado, todo mundo está gostando, bem bom. É que, na verdade, o que nós percebemos em relação a essa parte da mídia, muitas vezes as pessoas chegaram a perguntar para mim, dermatologista é médico? Por quê? Porque a mídia acabou transformando o dermatologista em médico de estética. Exatamente. Quer dizer, é médico de beleza, é médico de estética. Muitas vezes eu encontrei pacientes, os maridos acompanhando uma paciente. Eu não preciso vir um dermatologista, me deixa com as rugas. Falei, opa, né, vamos lá, vamos ver. Não, médico primeiro generalista, segundo que o dermatologista não trata apenas a estética, a cosmiatria é uma das áreas da dermatologia, e muitos homens evitam hoje em dia ir no dermatologista porque acham que é estética apenas. Então, nós comentamos que muitas vezes existem, digamos, uma alteração estética, uma alteração da unha, que significa uma doença, uma alteração do cabelo, que significa, ou seja, é um dos sinais de uma doença. Como você imagina, para mim isso é uma coisa importante no sentido do dia a dia, nós passamos essa informação ao paciente. Como você vê isso, essa parte da mídia, dessa parte bom, é a luta isso, da dermatologia nos dá essa valorização. Exatamente. O que eu acho, assim, né? A pele está ao alcance de todos. Ninguém consegue escutar direitinho uma batida do coração, mas a pele todo mundo vê, né? E todo mundo tem uma receita de pele que a avó usava e a avó quase não tinha ruga. Tomar bastante água, aquelas coisas que a gente escuta, comer bastante gelatina, não sei o quê, né? Todo mundo tem uma receitinha e todo mundo quer ter uma receita. A gente esquece, eu acho que as pessoas esquecem muito que a pele é um órgão do corpo humano. A pele é o maior órgão do corpo humano. Tudo passa pela pele e a pele tem uma função muito importante. Qual que é a função fisiológica da pele? É ser o nosso escudo protetor. A pele tem várias camadas, a pele tem um sistema imunológico que é exclusivo da pele,
que serve para evitar que os agentes agressores, a poluição, a radiação solar, as bactérias, os vírus, tantas outras infecções, que entrem no organismo e causem mal para a gente. Então, a pele, a gente acha que a pele é um tecido ali, né? Tipo uma roupa, tem até aquela coisa que fala que a pele é a nossa melhor roupa. Não é, gente, a pele é um órgão, ela faz parte do corpo da gente. É um sistema muito complexo de camadas e células, tantas estruturas na pele, né? Então, eu acho que falta isso, assim, falta as pessoas pararem para pensar que a pele faz parte do corpo. Eu também já escutei isso. Qual faculdade precisa fazer para ser dermatologista? Que dó. Né? Que dó, mas assim, eu acho que é isso, né? Todo mundo se maquia, todo mundo gosta de enfeitar a pele, o tatuador que não tem, né, uma formação universitária, muitas vezes só tem o talento lá dele, vai lá e desenha na pele. Então, a pele é muito invadida. É importante. E acho que as pessoas esquecem que a pele tem a pele é um sistema super complexo, né? Então, assim, eu falo muito isso, que não existe beleza sem saúde. E, por outro lado, a pele tem aspecto filosófico também. A pele torna a gente único. Nós somos diferentes por causa da nossa pele, dos formatos, dos contornos, da cor, das pintinhas, dos buraquinhos, né? É isso que faz a gente ser único. É a nossa pele que divide, que individualiza as pessoas. A pele faz você ser jovem ou velho. É a pele que faz você ser bonito ou feio. Então, a pele é tão complexa que ela tem que ser cuidada por um especialista. Visita, né? Exatamente. E é claro que a gente precisa fazer 6 anos de faculdade para entender todo o funcionamento do corpo. Se a gente sabe como o corpo funciona, a gente sabe como a pele funciona. A gente sabe o que pode passar na pele, quanto que precisa, como é que passa, que horas que passa. Qual o procedimento que a gente pode fazer para deixar a pele mais bonita? Por que a Vanessa tem que fazer aquele, você tem que fazer aquele e eu tenho que fazer aquele? Que cada um tem um tipo de pele diferente. Isso é uma situação... Você tocou num assunto extremamente importante. Porque é muito comum, Juba, eu acho que você já deve ter visto alguém fazer isso. Um vai no dermatologista, alguém vai no dermatologista e a receita... corre num aniversário, corre numa festa, ou seja, é um produto de beleza para tirar mancha, dá para a vizinha, que a vizinha tem mancha também. Nossa, tua pele está tão linda. O que você está usando? Exato. Nossa. A minha dermato me receitou esse. Precisa de receita? Não, compra, tem no balcão da farmácia. Ou empresta a receita ainda. Ainda é isso. Só um pensamento, conta né, que está lá no meu Insta. Nossa, o que você passa na tua pele que está tão linda? Daí a resposta, eu passo na minha dermatologista cada 3 meses. Exatamente, é isso mesmo, né? Essa é a ideia. Porque é você que sabe. As pessoas, ainda mais hoje, depois da pandemia, todo mundo pirou, né? Virou skincare, se tornou um termo super consagrado. A gente não tinha esse termo tão falado antes. Hoje é uma das maiores buscas do Google Trends, é skincare. Uma pergunta também, essa questão que você comentou de frequência na dermatologia, para ir na dermatologista, tem alguma data, frequência? Explica pra gente aí. Veja, todos os brasileiros se expõem mais ao sol. Então, pelo menos uma vez por ano, você tem que ir a dermatologista para ver se aquele sol que você tem tomado, mesmo que desavisadamente, não tenha te provocado nenhum dano, uma pinta suspeita, uma suspeita de câncer de pele, um câncer de pele inicial, né? Então, pelo menos uma vez por ano ali, né? Se você quer tratar a tua pele, se você quer ter uma pele bonita, daí você precisa de uma frequência maior, porque você tem que ir a uma consulta, explicar tuas demandas. O dermatologista vai dizer do que você precisa, você vai ter que voltar. Dali a uns 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, para ver se o tratamento foi adequado para a tua rotina, se você conseguiu seguir, se você conseguiu comprar, se você não teve nenhuma alergia, se melhorou aquelas tuas queixas, né? Melhorei, estou tudo melhorando, agora eu quero fazer mais, quero fazer um procedimento. Você vai fazer um procedimento, você vai ter que fazer uma manutenção daquele procedimento. Então, eu diria assim, claro que não tem uma frequência, mas eu diria assim, pelo menos ali umas 3 vezes por ano, era legal você visitar o teu dermato, né? Você ter o dermatologista para chamar de seu, como eu gosto de falar. Agora, é interessante isso que você falou. Eu tenho percebido assim, o quanto a doutora Paula é didática. Você explica muito bem, de uma forma muito clara. E
às vezes eu faço essa comparação, como o paciente chega e diz assim, mas a pele dele está linda, eu quero uma pele igual. Isso não existe, como a doutora falou, muito bem dito, cada pessoa tem a sua identidade através da sua pele e, portanto, o seu tratamento. Então, eu falo assim, veja, você tem um jardim bonito, você só vai dar água para esse jardim? Não. Você só vai colocar adubo? Não. Você vai conseguir um jardim bonito da noite para o dia? Não. O que você tem que ter? Você tem que regar, você tem que tirar matinho, você tem que adubar, você tem que ter tempo, você tem que ter dedicação, você tem que ter a repetição do cuidado com aquele jardim. Sim, não adianta você chamar o paisagista, ele montar o jardim para você exatamente. E nunca mais não podar, não tratar, não trocar terra. É exatamente isso. E essa. a culpa não será do paisagista, será de quem... Ele deixou tudo bonitinho. E só não foi colocado em prática. Então, o que acontece? Mas o jardim do vizinho está lindo, porque ele cuida. Agora, se chegar no jardim, o jardim, só para vocês entenderem, a minha analogia é a pele. Se você chegar, só jogar água, jogar qualquer outra situação, e quiser que da noite para o dia esse jardim esteja lindo, não estará. Então, é essa situação, a persistência, a repetição, e isso é uma situação em que nós temos aquela obrigação em passar adiante. Por isso, o nosso podcast está aí, para passar essas dúvidas, tirar as dúvidas, esclarecer, né, o que é um dermatologista. Sim. Eu não tinha a história do jardim eu já vou falar amanhã no meu trabalho. Eu adorei. E é isso, né? Se você comprar uma macieira, quanto tempo vai levar para ela dar uma maçã? Você planta uma flor, você planta uma cerejeira, que agora a gente está, né, na semana das cerejeiras aí. Quanto tempo vai levar para a tua cerejeira dar flor? E tem que ter o tempo de amadurecimento. Tem que ter o cuidado até lá. São coisas da natureza. Então, eu falo para os pacientes, não adianta você começar a passar o teu creminho hoje e querer que tua acne melhore daqui a uma semana. Não vai, tuas manchas ou, enfim, não vai melhorar. Uma questão também que eu queria saber, porque entrando nessa parte mais de vida, né, que a gente está falando, eu sei que cada um tem a sua história, da sua vocação. No meu caso, isso é uma coisa muito interessante, eu nunca contei pra ninguém isso. Minha mãe, ela falou pra mim quando eu era pequeno, quando eu era adolescente, ela falou, cara, você tem uma pegada pra médico, porque quando você vê sangue, sério? Você não... Minha mãe falava isso pra mim. Aí passou, alguns anos, uns 12 anos, e eu tô aqui com a doutora e eu dou muito bem com ela nos assuntos. É verdade. Eu entendo, ela fala pra mim, eu começo a gostar, eu gosto dessas coisas. Então, eu acho que eu seria um bom médico se eu não fosse de humanos. Certeza absoluta. Eu acho. Daqui a pouco você tá dando aula de dermatologia. Pois é, olha, quem sabe. Como é que você despertou para medicina, para depois ir para dermatologia? Ai. Então, assim, meu pai é médico. E eu sempre fui muito estudiosa. Muito, desde pequenininha, sempre gostei de estudar e tal. Dá para perceber, né? E eu gostava muito. O meu pai conta muitas histórias. E o meu pai é aquele médico... que atende a família inteira. Da e daí, antiga, né? Meu pai é ortopedista, né? Fulana, que eu consertei o pezinho quando tinha o pezinho torto, que era criança, foi lá me levar ao convite de formatura. Nossa. Sempre escutei essas histórias e eu achava lindo aquilo. E eu cresci escutando essas histórias, então eu acho que a medicina foi acontecendo de um jeito assim muito suave na minha vida. Quando eu me via, eu já era médica, eu queria ser médica, eu sempre quis ser médica, eu nunca quis ser outra coisa. Eu morreria de fome se eu não fosse médica. Volte e me pergunte, se eu não fosse médica, eu ia ser médica. Eu só quis ser isso na minha vida, só. E na faculdade, você teve assim alguma história interessante para nos contar? Da faculdade? Sem ser dermatologista. Antes de ser dermatologista. Quando entrou, assim, né? Conta aí da época de faculdade. O que você... Na época da faculdade? Desculpa interromper, você fez federal, né? Eu fiz federal, Legal. Eu tenho só lembrança boa na faculdade, porque eu fiz uma turma de amigos muito incrível, a gente é amigo até hoje. Nós temos um grupo da turma inteira até hoje, que tem mais ou menos umas 50 pessoas ali no grupo, a gente conversa muito, mas acho que a maior particularidade da minha faculdade foi que eu conheci meu marido no primeiro ano da faculdade. Legal. Isso é muito bom, conta como foi. O Márcio estudava na Evangélica, na verdade, e... Mackenzie, né? Agora é Mackenzie, agora né? é Mackenzie, Antes era a faculdade evangélica. E nós nos encontramos numa festa de faculdade, era um show do Ira, a banda de... e era uma festa de faculdade, porque a gente se apropriava das festas, vendia convite e tal, quando a gente estava na faculdade, né? E
eu entrei na faculdade no segundo semestre e logo fiz uma turminha que formou um casalzinho ali. E aí a gente saiu e fomos a esse show e saímos à noite. E daí eu conheci o Márcio, a gente começou, né, conversar, trocamos uns beijinhos ali. E quando eu estava indo embora, o Márcio encontrou o Marcelo, que era um dos meus primeiros amigos e que estava começando a namorar e acho que estava doido para encontrar alguém de casal também para sair passear. E o Marcelo, que era meu amigo da faculdade, meu recém-amigo, era amigo de infância do meu marido. Olha só. Não Mas creio. a gente não se conheceu por ele, a gente já tinha se encontrado no meio da noite e, de repente, a gente encontrou o Marcelo. E o Marcelo é oftalmologista, é meu cupido, porque o Marcelo falava todo fim de semana, perguntaram de você. E era tudo mentira, não tinha perguntar de mim, e ia lá e buzinava no ouvido do Márcio também. A Paula quer saber onde você vai hoje, e era mentira. Ele fomentou, né, ali. Exatamente, Olha, e as coisas que foram amigo indo. legal, Que hein? bom, hein? Que bom. E o Isso pai é do amigo. Márcio, ortopedista também, colega do meu pai, amigos de viajarem para congresso e ficarem juntos no mesmo hotel, no mesmo quarto do hotel. E a gente foi se descobrindo um monte de coisas em comum, assim, e quando a gente viu, a gente estava junto. E Que bom, que bom. 93. Mas como é que foi essa... Vocês se casaram durante a faculdade? Não, nós casamos só depois. A gente Depois. casou só quando o Márcio acabou a residência. Márcio ortopedista também, que nem o pai dele, que nem meu pai. E me conta quando vieram as crianças daí. Isso, Como é que isso é foi importante. essa situação? Imagina, gente, 2 médicos, uma dermatologista, Nossa, um Deus. ortopedista, e veio a Bruna e o A André. Bruna e o Dois André. filhos? 2 filhos, aham. A Bruna nasceu, eu tinha... A Bruna é a primeira. É a primeira. A Bruna nasceu, eu tinha 5 anos de casada. Isso mesmo, 5 anos. Eu casei em 2002, a Bruna nasceu em 2007, isso aí. Então, a Bruna veio, eu tinha 5 anos de casada, foi uma decisão bem consciente, agora está na hora, a gente fez... Eu sou super programadinha, né? Minha vida, eu sou super metódica, assim, sou virginiana. Nossa, então, Né? a minha filha é virginiana. Vocês são Super mesmo. metódica. Bem exatas, né? Bem aquela Então, coisa de então foi tudo calendário. programado, assim, nós vamos casar quando você terminar a residência e eu estiver no último ano, nova, então foi tudo assim. E eu queria muito ter uma menina primeiro e um menino depois. E deu tudo certo, e enfim. Então aí, com 14 e 11 anos. E como é que Que foi bom, no que começo? Assim, choravam muito? Como é que você ia trabalhar com sono? Então, assim, a Bruna eu fiquei mais ou menos uns 2 meses sem atender. A gente tem uma profissão que eu acho maravilhosa para mulher. Eu escolhi uma especialidade que é uma especialidade de consultório, né? Uma especialidade eletiva. A gente não faz plantão, não tem essa obrigação de cair em nenhuma escala de plantão, escala de hospital. Então, assim, a gente pode trabalhar o tanto que a gente quiser, né? Quando a Bruna tinha uns 2 meses, mais ou menos, eu voltei a trabalhar e eu atendia pouquinhos pacientes por dia. Ela ficava com a babá, nunca quis deixar com a minha mãe, porque acho que minha mãe já criou os dela. Então, não queria que ela tivesse assim, essa responsabilidade. E também não queria colocar na escolinha. Então, tive a sorte de ter uma pessoa bem iluminada e que cuidou das crianças e tal, e foi super legal. Que bom, que bom. Quando o André nasceu, foi muito difícil, porque a Bruna teve muito ciúme do irmão. Nossa, qual a diferença de idade deles? Quase 3 anos. Eu e meu irmão somos assim também, 3 anos. Mas A não Bru teve ciúme, não. muito ciúme do irmão. Ela, assim, era muito carinhosa com o neném, mas, assim, ela deu muito trabalho na escola, muito de chamar atenção, deu o que fazer, minha baixinha, assim. E eu tenho um problema, assim, eu não gosto de delegar as coisas. Nada. Tudo eu quero fazer. Então, quando eu só tinha um marido, um bebê e o consultório, vai. Já é complicado? Mas Já vai. não é fácil? Não é Mas fácil, vai. É uma luta, né? Mas quando meu filho nasceu, eu concluí que se eu não delegasse, eu ia morrer. Você ia bater um burnout, né? Sabe aquele Eu burnout? ia morrer. Não tem jeito. Então, assim, eu tive que delegar, e era a mesma babá de quando a Bruna era bebezinha. A Vilcinha trabalhou comigo desde que a Bruna tinha 5 meses, então era uma pessoa em quem eu podia confiar, claro, né? A Bruna já ia para a escola, mas, assim, muitas coisas eu precisei delegar para a Vilce. Ai, Vilce, vai. E a Vilce fala que depois que o André nasceu, eu fiquei um amorzinho, claro, né?
Porque a pessoa que não delega, que quer fazer tudo ali muito do seu jeito, né? É pior. Então, ela sempre fala, depois que esse menino nasceu, a Paula virou um amor. Mas Eu acho que eu fiquei mais humilde mesmo. Eu acho de verdade. Eu acho que o presente que o André me deu foi humildade mesmo. Acho de verdade. Gente, não, eu não considero humildade. Eu acho que é porque você quer as coisas bem feitinhas e você está Mas não checando. faz diferença. Não faz. Quer perrengue? Quer uma história de perrengue que vocês pediram? Quero. Conta. Pode falar. Eu saía, quando eu só tinha a Bruna, eu deixava escrito na porta da geladeira, era dia de fazer aquelas sopinhas lá. Então, uma era de batata com brócolis com carne, a outra era de batata salsa com frango, sei lá, com couve-flor, que seja. E eu mandava a Vilce deixar cozida e eu chegava em casa e eu que batia, porque tinha que ser da textura que eu queria. Que diferença que faz para o neném. Mas... Quando eu chegava em casa, a Vilce tinha se confundido com as sopas. Então, ela trocava a carne pelo frango, a couve-flor pela, sei lá, batata salsa. Nossa. Que diferença que faz? Ficava tudo com o mesmo gosto, né? Essas papinhas de neném tem tudo com o mesmo gosto. Eu ligava para ela para brigar com ela. Por causa do nervosismo do trabalho, juntando com tudo que você tinha. Entendeu? Porque eu não estava do jeito que eu pedi. Então, assim, graças a Deus a gente melhora na vida e eu acho que o André me trouxe muito isso, assim, que eu parei de dar importância para coisas tão bobocas, assim. Mas, veja, eu tenho que fazer um parênteses. Vamos. É que, na verdade, eu encaro como o fazer o melhor, a excelência. Você quer a excelência do trabalho. Sim, mas tem coisa que não precisa. Mas tem coisa que não precisa, é o amadurecimento. Você tem toda a razão. Daí, o que acontece? Você vai amadurecendo, você vai dizer, peraí, mas isso que eu pedia não é tão necessário. Exatamente. Mas porque você viveu antes. Claro. E eu estou chamando também esse assunto, porque muitas mãezinhas que estão nos escutando se cobram e querem fazer tudo perfeito. E se deem o direito de errar. Sim, gente, as crianças vão sobreviver a nós, inclusive. A nós. Eles são fortes, eles são bem mais fortes do que a gente acha. Então, assim, a gente tem que, assim que os bebês nascem, e hoje eu vejo muito isso e tentei muito fazer isso, retomar as coisas que a gente gosta, o trabalho, a relação com o marido, deixar na casa da avó, que é uma das coisas que eu sempre falo para os meus pacientes. Você vai deixar o seu filho com a sua mãe. E você vai falar, você é a vovó da vez. Eu ficava com a vovó, eu ficava com a minha avó, você vai ficar com os netos e eu vou ficar com os filhos dos meus filhos. Enfim, e assim. Que isso é qualidade de vida. Claro. É você saber ser feliz. Claro. Sim, sim. Uma pergunta, então. Você falou que você é muito disciplinada, e isso é muito legal. Mas a gente vê, às vezes, até pessoas que seguem a gente, às vezes a pessoa, eu não consigo fazer certinho isso, eu não consigo seguir certinho esse procedimento. Qual que é o segredo da disciplina? Fala pra gente. E hoje você vai me perguntar isso, eu vou falar assim, que o segredo é você escolher uma coisa para você seguir. Não dá para você querer ser muito disciplinada em tudo. Então, assim, eu acho que o segredo é você focar naquilo que precisa de verdade de disciplina e você ter até uma válvula de escape, assim, até alguma coisa que você faça na vida que você possa pisar para fora da linha, sabe? Um hobby, talvez, você tá falando? Não um hobby, sei lá, uma contravençãozinha, uma coisa boba, assim, sim. sabe, assim, tipo... Se dá o direito. Exatamente, tipo, eu tenho preguiça de levantar da cama de manhã. Morro de preguiça. Então, eu coloco... Então, assim, eu tenho que sair da cama às 10:50. Eu coloco o relógio 7:15. Viro, entendeu? Quem não é assim, né? Exatamente. Ainda mais na pandemia agora. Ainda mais na pandemia, ainda mais no frio. Sim, meu horário de fazer musculação é antes do consultório, porque depois não tem horário nunca para sair. Você acha que eu acordei com 1 grau para ir para musculação? Não, né? Não. Meu Deus do céu. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter alguma coisa, assim, para você dizer, isso eu não consigo fazer, eu não vou fazer. É isso que eu acho, a maleabilidade com você mesma. Sim. Quer dizer, você tem que... Sabe aquela história do avião? Que você, quando despressuriza o avião, você coloca a máscara em você e depois na criança? Sim. Se você não estiver bem, se você não estiver feliz, saudável, isso como é mesmo. que você vai cuidar dos seus isso pacientes, mesmo. dos seus Excelente, filhos, isso do seu aí. marido? Claro. Então, e aquelas pessoas, eu percebo, aquelas pessoas que são
altruístas demais, quer dizer, fazendo tudo pelos outros. Não estou dizendo para não fazer, mas, sabe, assim, de uma forma sem limite. Você percebe que são pessoas tristes, acabadas, caídas, sem vida, sem luz. Exatamente, não tem sem balança, luz, né? Exatamente, porque não fazem nada de bom para si. Pois é. E essa, agora eu vou parodiar um professor meu, o Dr. João Manuel Cardoso Martins, que eu tenho uma admiração enorme por ele. Ele está no céu agora, mas é um professor fora de série. E ele dizia assim: o dia tem 24 horas, 8 horas para você dormir, 8 horas para você trabalhar ou estudar, 8 horas para você se divertir. Ah, que legal. Então, vamos achar nossas 8 horas. Tá perdido. Tá perdido, eu não sei onde está isso daí, não. Mas a gente tem que tentar fazer alguma coisa assim. É verdade, eu gosto de correr, né? Eu Ah. corro na rua, sim. Eu corro na rua, que eu acho uma super válvula de escape, porque só precisa de um tênis. Só. Um tênis bacana E o filtro solar. Nossa, esse daí a gente pegou, Opa. aprendi com a doutora também, Vanessa. Opa. Então, solar é assim, segredo. eu acho uma válvula de escape incrível, assim. E a minha filhinha, quando ela era pequenininha, eu ia dar tchau para ela. Vai aonde, mamãe? Vou correr. Ela me pegava pela bochecha e falava, fica buna, mamãe. Oh, my God. Fofura. E eu não ficava. Fez bem. Eu saía. Pois é, mas uma coisa interessante que vocês não sabem, a doutora Paula tem essa veia esportista, o marido sim, e os filhos, é uma família do esporte. Conta aí pra gente. Ah, então. Não era, né? Fui ficando e comecei a correr e já corri muito na vida, já corri maratona. A minha família é de corredores, o meu pai corre até hoje com 73. Nossa. A minha mãe Legal. Que isso, e a minha mãe até hoje com 71. São super corredores. que isso. E a gente acabou começando a correr, e correr é um esporte maravilhoso, né? Porque te dá uma sensação de liberdade, porque não existe distância para quem corre. Corre tantos que você aguentar, né? Não é assim. Então, é um esporte que dá muita liberdade, assim, e flexibilidade mesmo. E aí eu fui me apaixonando, e o Márcio também adorava correr, a gente corre muito juntos, e até um resgate muito da gente como casal, assim, vamos dar uma corrida e tal. E depois disso a gente faz várias outras coisas, a gente nada. Eu atualmente ando com preguiça também de nada. Mas a gente nada e tal. E quando as crianças nasceram, eu moro ali muito pertinho do Curitibano. Então, ali tem todos os esportes, né? Então, Sim, tudo sim. que as crianças quiseram fazer, todos os esportes eles fizeram, assim, sempre. Sempre foi uma coisa que eu quis muito que eles fizessem. Eu acho que as crianças de hoje não têm um desejar profundo. Nenhum. Não precisa esperar o sábado para comer chocolate. Não é só 1 litro de Coca-Cola, como era para gente. Então, assim, brinquedo hoje é muito fácil, é tudo muito fácil, né? Então, eu acho que o esporte é um jeito deles quererem muito alguma coisa e verem como é difícil. Então, a minha filha acabou gostando de tênis, entrou na equipe do alto rendimento do tênis e jogou tênis bem, assim, uns 2 anos, 2, 3 anos ali. E o meu filho agora é da equipe de natação, que eu acho bem bacana, assim, porque Excelente. é o jeito que eles correm, que eles tentam bater o tempo, que eles tentam bater aquele oponente e tal. Eu acho super bacana, assim, é um valor fundamental para mim na minha casa, assim. Eu acho que eu dou talvez mais importância para o esporte do que para algumas matérias da escola e, enfim, acho que o esporte ensina mais, assim, e eu adoro, acho. É muito bom mesmo, é verdade. Você faz esporte? Eu faço só academia atualmente, mas meus irmãos são mais esporte, né? Acho que o filho do diretor nosso aqui do Andres, a sua filha também faz natação, né, Andres? E ela tem 1 ano, né? 2 anos? 2 anos, né? Ela já está fazendo natação? Ai, que Oh, bonitinho. meu Ela é Deus, pequena, ela né? é linda, linda. Ah, maravilhosa. isso eu acho muito legal. E uma coisa que acontece, assim, que você falou de andar, porque a questão também, quem não anda, por exemplo, no meu caso, que eu gosto muito de andar também, mas principalmente local fechado, a academia, por exemplo, você vai pegar ali uma esteira. Quando você vai começar a andar, eu fico assim, gente, essa esteira aqui, não, é muito difícil, bota na velocidade 5 ali, nossa, não. Mas aí quando passa uns 10 minutos, você fala, nossa, não quero fechar isso daqui, né? Então isso é Exatamente. interessante que você falou, né? O senso de liberdade, mesmo no local fechado, ela te dá uma... Experimente fora. Não, Fora eu é gosto, bem eu já fiz melhor. várias Fora vezes, é né? muito bom. Bom, em relação à parte de corrida, nós estávamos comentando
aqui nos bastidores, mas nós já estávamos comentando a respeito do quanto é gostoso correr, o quanto é importante, né, na parte de endorfina, as pessoas né? das endorfinas que liberam, que é o hormônio da felicidade. Então, e que a doutora comentou o quanto vicia a corrida porque te traz felicidade. Muito, né? nossa, muito. E você imagina assim, as pessoas que estão nessa fase agora de pandemia, um aumento de depressão, um aumento de ansiedade, o aumento dessa parte emocional, Nossa, né? Então você veja a importância de um esporte de rua que você não precisa de academia. Quanto tempo as academias ficaram fechadas? Nossa, eu também não Depois, entendi a hora isso. que abriu, quanta restrição, o medo que a gente tem, né? A restrição de horário, restrição de pessoas. Então, assim, todo mundo meio com medo. Então, assim, um esporte que você possa fazer sozinho e que você não precise de nada, só de um tênis. Mas para quem quer começar, o que você comenta? Assim, comece andando ou tenha um treinador ou você mesma pode ter. O que você recomenda? Para quem Então, assim, quem está nos assistindo? Ótimo, quero correr. Como é que você recomenda? Ai, Vanessa, eu vou dar uma recomendação bem amadora, assim, mas assim, que foi como eu comecei correndo. Hoje está bem fácil, né? Porque hoje tem sites de corrida, tem aplicativos de corrida, você pode entrar numa assessoria de corrida. Quando eu comecei a correr, não tinha nada disso. Eu comecei a correr um pouco mais quando eu tinha uns 18 anos, assim, faz bastante tempo, faz quase 30 anos, né? Então, eu comecei. O meu pai me ensinou a correr assim: você corre 5 minutos e anda 5 minutos. Opa! Assim que eu comecei a correr. Nossa. Ou seja, sem aquele desgaste. Porque sabe o que? Por que eu te fiz essa pergunta? Você que pensa, porque para quem não corre nada, 5 minutos é bastante. Não, então, para você conseguir chegar nos 5 é muito. E aí, devagarinho, você vai conseguindo correr 6 e andar 4. Daqui a pouco você vai emendando. É que, você na corre verdade, 10 se você e anda começa 5. com aquela exigência, você mesmo, as pessoas que são mais exigentes, daí você chega lá no parque e diz assim, tá, então eu vou... E o pior é que passam pessoas por você, todo mundo lá correndo, né? E você não quer fazer feio. Sim. Daí você vai lá. E daí se desiste. Claro. Porque, né, se frustra. Então, essa ideia, essa tua dica do seu pai, que você está passando para nós, anda 5 e corre 5, daí você... Peraí, eu consigo. Eu consigo um pouquinho mais. Eu consigo um pouquinho Eu lembro mais. quando eu dei a minha primeira volta no Barigui, que é 3.300, né? Nossa. Eu me lembro direitinho. Vou fazer isso aqui. Eu me lembro quando eu corri a primeira vez 10 quilômetros, que eu fui para correr, deixa eu pensar, acho que 8 quilômetros, porque daí você vai aumentando cadenciado, assim. E eu me lembro que eu estava super bem, a minha mãe estava correndo comigo. Ela olhou para mim e falou assim, você vai parar no 8? Eu falei assim, eu tô bem, acho que eu vou correr mais um pouquinho. Daí eu corri, sei lá, uns 9, vai dizer. Daí ela falou assim, você não vai parar agora, né? Não Até me acredito. arrepia. Ela deu Falou, você não vai parar agora, né? Eu falei, claro que não. E eu me lembro, assim, quando eu corri 10 quilômetros para o corredor, é um marco, né? São os marcos. 10, 15, 21, que é meia maratona, e 42, que é praticamente inatingível, que eu acho que até é uma corrida de gente maluca, assim. O profissional, aquele que realmente é atleta. Né? É que, assim, são muitas horas correndo, né? Pra gente que é amador, eu fiz uma maratona em 4 horas e meia. Você passar 4 horas e meia correndo sem parar é muito desgaste, né? Precisa de muito preparo. E eu fiz isso de um jeito muito amador. De novo, não tinha assessoria de corrida, a gente não tinha um treinamento para corrida. A gente tinha 2 revistas, a O2 e mais uma lá. E daí a gente copiava as planilhas, assim, da revista, um troço super amador. Em relação à alimentação, você fazia alguma coisa especial para correr? Isso é verdade. Ou A seja, alimentação? Assim, por exemplo, acordei, eu vou... Você nunca correu em jejum? Nunca, Isso nunca. É importante, hein, gente? Nunca. Sempre tomei café direitinho, não pulo refeição, faço um lanchinho no meio da tarde. Eu sou magrinha, assim, mas eu como super bem, super bem. Daí eu caí, né, um dia, caí correndo na rua, rompi um ligamento cruzado posterior do joelho. Nossa, Deus. E Como foi para você... cirurgia? Não precisou. Mas eu fiquei 40 dias de tala. E depois disso eu repensei a minha corrida, assim. Repensei que eu preciso da perna para andar até o meu último dia, né? Não para correr. Porque o corredor machuca, no primeiro dia já fala, ai, quando eu vou voltar a correr? Entendeu?
E depois que eu me machuquei, assim, porque daí você tira a tala, você não consegue nem andar, né? Porque você perde músculo e tal. E perde o ritmo também. Não, você não consegue nem caminhar normal. Eu Eu acho que umas 2 mancava semanas para volta, andar. né? Umas 2 semanas volta, porque eu já quebrei o pé já. Eu sei como é que é. Não isso. é Meu ruim, Deus. você fica lá uns dias que você não consegue andar direito É. mesmo sem tala. Você ficou quanto tempo Eu parado? fiquei parado, porque eu quebrei o pé, então foi o tempo do pé, não lembro direito, acho que foi um mês, meio, alguma coisa assim. É, Aí depois, quando eu voltei, daí você fica quebrei mais o pé, semanas sem conseguir. o pé que é complicado, porque eu quebrei a pontinha da quina desse osso aqui, no pé. Puxa. Que eu esqueci o nome agora. E aí foi horrível, mas foi uma pontinha. E aí, só que eu não sabia, ele é um pivô de um equilíbrio danado pro pé. Então, quebrar ele, você não consegue parar. Então, até hoje, esse meu pé, até tem que ir no ortopedista depois. Eu lembrei que esse pé meu lado esquerdo, quando eu piso, os meus chinelos, eles afundam mais no direito. Olha que interessante. Por causa que eu olha quebrei. só. Ou seja, não está equilibrado. Não tá equilibrado, É, tem que dar uma isso olhada aí. nisso daí. Gente, mas eu tenho uma história de quebrar pé. Nossa, quebrar pé. Acho que você sabe, né? Acho que você comentou comigo já uma vez, né? Conta aí de novo aí, porque faz um tempão. Antes da pandemia, sorte que eu fui. Eu tinha um sonho enorme de participar do Carnaval do Rio de Janeiro, porque eu tenho aquela imagem romântica do Carnaval. A imagem romântica das pessoas felizes e cantando. Mas não deu oportunidade. E em 2019, então um mês antes da pandemia... Um ano. 2019 ou 2020? Foi 2020, então. Ah, então tá. Não, foi 2020, eu que estou perdida. Tá aí, agora que deu certo. Não, foi 2020. Em Teve fevereiro, carnaval, teve carnaval, teve, que foi o último, né, até então. E daí eu fui para lá. Gente de Deus, eu cheguei, a emoção era tão grande, porque era o meu sonho enorme. Todo mundo fala que é incrível, que é uma Incrível. sensação incrível. E daí eu fui entrar no carro, lá no carro alegórico, que era a mão de Deus, foi na Mocidade Independente, e era a Elza Soares estava sendo homenageada, e nós fomos escolhidos lá para ser no carro da mão de Deus. Então tinha a mão de Deus, assim, na verdade, muito bonito. Eu fui entrar, daí eu falei assim, eu pensei com o chefão lá em cima, olha, quando eu estiver lá, vai ser um lugar gostoso para a gente fazer uma oração e pedir a Deus que proteja. Claro que a gente pode pedir em qualquer lugar, né? Mas eu fiz um trato com Deus, assim, em cima lá do carro, vamos pedir a proteção para o povo todo brasileiro e assim. Então, eu já estava tocada emocionalmente. Claro. E daí, eu fui entrar no carro, quebrei o pé. Quebrei, mas eu quebrei foi múltiplas fraturas no calcanhar, eu rompi ligamento, eu fiz um estrago bastante Você não grande. conseguiu desfilar? Calma. Tô Daí, nervosa. pois é, eu também fiquei. A minha amiga, que estava comigo, ela dizia, Vanessa, porque eu já estava paramentada, já estava com a roupa, e já estava prestes, a nossa escola era logo a próxima a ser chamada. E daí, eu acho que eu desmaiei, eu acho. Eu desmaiei também quando eu quebrei o pé. Eu tava num show também. É? É que eu acho, porque eu não lembro, eu só lembro de eu estar deitada num carro alegórico e eu olhei assim para o lado, eu vi minha amiga, parecia assim uma guerreira de combate. Vamos, força, você consegue! E eu olhava e falei, eu consigo. Daí eu olhei, tinha os paramédicos, um pegando meu pé, eu falei, ele está pegando meu pé? E o outro já estava com um balde de gelo, um saco de gelo. E um dos paramédicos, um bombeiro, né? Ele falou para um rapaz da escola, ela não tem condições de desfilar. Eu olhei, eu sentei. Eu vou desfilar, sim. Daí, eu disse, mas o seu pé está quebrado. Daí eu falei, não. Não ligo para o meu pé. Exatamente. Eu falei, não, eu vim aqui para o Rio de Janeiro para desfilar, eu vou desfilar. Isso. E daí eu botei a sandalinha, meu pé gordo, entrou os dedinhos assim, meio apertado. A outra estava ok. E daí eu subi lá no carro e tinha aquele suporte, uma vareta que você se segura para não cair.
E é evidente que a polaca aqui não sabe sambar, né? Então, eu colei da moça da minha colega que estava do lado e colei da outra. Eles sambavam, que era uma maravilha. E eu com o pé quebrado de Curitiba, imagina. Nossa, doutora, Nossa, você fez isso mesmo? Eu fiz. Nossa, Deus. Eles não sabem isso. Nossa, você contou por cima, você não contou isso daí? Nossa. Bom, e daí a gente, Que eu isso? tentando sambar. Gingada, né, ali, do ombrinho, né? Não tinha... Não. Mas ok, fiz o meu melhor. E daí o diretor da escola falou, caprichem, porque nós vamos passar pelos jurados. Eu, que responsa. A menina do capricha, moça. Eu falei, eu vou caprichar. Um sorrisão e tchacará, tchacará, tchacará. Aí fiz que o meu legal. melhor. A mocidade foi para as finalistas. Olha. Mas é evidente que daí um pé quebrado não me foi possível no desfile das No desfile das finalistas. campeãs. Das campeãs não foi possível. Mas aí entra no esporte. Vamos entrar de novo no esporte. Resiliência, persistência. É isso aí. É você dizer, eu consigo, eu vou. A doutora, vou ser médica, é dermatologista, excelente mãe, esportista. Pensa que é fácil? Não. Nossa, a dificuldade. É difícil você conciliar tudo, né? Bem difícil. Mas uma pergunta que a gente está falando, então, de resiliência. Vamos falar, então, do outro ponto de vista. Tipo assim, a gente sabe dessa questão da depressão que aumentou nesses momentos agora, tal, da ansiedade, do estresse, que está tudo interligado. E a minha dúvida é, na pele surge alguma coisa relacionada à depressão? Isso eu ouvi falar, que às vezes a pessoa fica pálida e tal. Como é que é? O que é verdade, o que não é? Explica pra gente. Então, assim. veja, falei, né, que a pele é o maior órgão do corpo, certo? Tudo que a gente vive reflete na pele. Claro que a depressão também. Então, assim, o estresse, as doenças, né, do humor, elas podem afetar todas as doenças de pele. Exatamente. A gente pode piorar do vitiligo, da psoríase, das alergias. Podem piorar quando a gente está num quadro depressivo. Algumas doenças podem ser desencadeadas pela depressão, ou alguns hábitos, o fato da pessoa se coçar e não ter nada, né? Várias coisas podem acontecer, sim. E eu também já Queda li... de cabelo. Isso que é interessante. Estava até conversando com o doutor em outro podcast. Existe uma possibilidade da pessoa, pela pele também, ela tratar da depressão também? Porque, querendo ou não, tudo está incluso, mas é psicossomático. Mas, assim, eu já li que, às vezes, a pessoa utilizar um produto, alguma coisa do gênero, faz ela ter uma autoestima, uma coisa que daí muda alguma coisa, sabe? Explica pra gente, assim, o que você já viu, assim... Porque tudo é muito complexo, né? Eu tô falando aqui no leigo, e, na assim, verdade, a depressão é uma doença. É outro estilo, é né? uma falta de Exatamente. uma substância química no cérebro que tem que ser reposta quando é doença, depressão. Mas claro que muitas vezes os pacientes se sentem entristecidos porque não gostam de alguma característica da sua pele e claro que tratando eles melhoram, né? Óbvio. Então obviamente, tudo é uma questão do que tem a ver com outros profissionais, né? Que são os profissionais psicólogos e tal. Isso é tranquilo. E se tem um paciente depressivo que está fazendo o tratamento com psiquiatra, usando os remédios adequados, e procurar um dermatologista, bom sinal. Isso é legal. Com certeza é sinal que ele quer melhorar, claro. É isso que eu estava falando, eu queria chegar nesse ponto aí. Exatamente. Se for uma busca da pessoa, é um grande sinal de melhora, com certeza. E o que você tem visto de crianças? Porque, na verdade, eu tenho visto crianças, por conta da pandemia, por conta do Covid, perdendo o cabelo. Nossa, com alopecia, né? As crianças sentem muito também, é uma antena. Eu trabalho com uma pediatra, minha cunhada que trabalha comigo falou. é pediatra, então, assim, a gente sabe muitas histórias, assim, de obesidade infantil, depressão infantil, né, com essa questão aí da pandemia. As crianças estão muito inseguras, né, estão tristes mesmo, estão saudosas. Meu filho, hoje a gente foi almoçar, ele falava assim, ai, mãe, ano passado era para ter sido tão bom. Filho, mas pode pensar assim, você tem que pensar que bom vai ser o ano que vem. Nossa, Deus, vai ser bom mesmo. Mas daí ia ser 2 anos bons, né? Agora só vai ser um. Eu falei, não tem nada de pensar desse jeito. Então, em relação a essa parte, para as mamães que eu acho, a postura da doutora Paula foi positiva. Puxa, pois as crianças sentem. Não é? É isso que eu percebi em você. Ser positiva. Sempre. Nossa, nós estamos numa situação difícil? Sim. É complicado, é delicado? Sim. As crianças, os nossos filhos, sentem, sim. Mas se você tiver a mãe no barco
afundando junto, eles têm a segurança nos pais. Sim. Eu acho que isso, para quem está nos assistindo, lembrar de tomar esse tipo de atitude, não reclamar, não ficar, ai que triste, ai que ruim, ai que isso. E eles consomem muito conteúdo amedrontador. Então, se você Total. olhar esses Nossa, vídeos do rede TikTok, social, assim, TikTok. né, as redes sociais deles, assim, os jovenzinhos todos estão com muito medo, assim. E você veja, eu trabalho, o Marcos trabalha, agora um ano passou e a gente sabe, né, que tem os critérios lá de ficar doente, mas antes, por que chegava para as crianças? Que os adultos que pegavam tinham uma doença grave e morriam. Então, assim, no começo foi difícil, porque eles tiveram que lidar, claro, com o medo da gente ficar doente e morrer. Imagina. E a gente nunca teve medo, né? Eu e o Márcio, a gente lidou sempre de um jeito muito leve com tudo isso, assim, que a gente, né, que tudo ia dar certo. Eu sou mega otimista, assim, irritantemente otimista para tudo, assim. Então, eu acho que a gente foi dando para eles uma confiança muito grande e vejo muito o contrário, assim, no meu consultório, dos pais passarem muito medo para as crianças ou para os seus pais, né? Os velhinhos, assim, eu atendo bastante criança, mas atendo muito mais adulto. Os velhinhos, eles arranjavam um jeito de consultar para ir conversar comigo, assim. E, com certeza, todos os médicos perceberam isso. Né? É uma carência. Os velhinhos, eles foram, muitas vezes não são, né, velhinhos, dependentes, são pessoas lúcidas e foram privados do direito de ver os seus filhos, os seus netos, de pavor. Lá em casa a gente nunca teve isso, a gente teve uma conversa inicial e a gente combinou que a gente ia continuar fazendo tudo igual. Uhum. Então, graças a Deus, deu certo, a gente, né, só tem que agradecer, porque não teve nenhuma história triste para contar. Foram poucos casos na minha família, bem poucos e leves, assim, graças a Deus. Mas, assim, a gente optou por continuar vivendo. Eu acho isso muito importante, assim, né? E você saber até que ponto que vai o teu medo e que você não pode pôr o teu medo na outra pessoa. E você não pode nem, assim, subestimar o medo do outro. Porque se eu tenho medo de morrer, o cara de 22 anos tem medo de ficar velho sem aproveitar. Então, eu vou ficar sem sair de casa, mas ele vai sair muito de casa. Uhum. Porque o medo dele é outro. E não é diferente, e não é assim, o medo menos importante que o meu. Só não é o meu medo. Eu acho que faltou um pouco isso, assim, as pessoas respeitarem o medo das outras. Por exemplo, eu tenho medo de pular de paraquedas. Eu acho quem pula de paraquedas doido. E quem pula de paraquedas me acha uma ridícula que eu estou perdendo o meu tempo de vida porque eu não pulo de paraquedas. Mas é só um jeito diferente de ver a vida, assim. Acho que a gente tem que respeitar a opinião e o medo das pessoas. E isso que você falou é muito interessante, porque a questão principal do medo semeado nas redes sociais, eu vou abrir um parênteses porque você falou que você tem filho adolescente, pré-adolescente. As redes sociais, eu comentei isso com a doutora semana passada, que as redes sociais, de uma maneira, não vou entrar para o lado técnico, mas para o lado mais simples, o que você vê, você semeia. Então, se você, por exemplo, vê muito vídeo de palhaço fazendo malabarismo, é muito legal. Vai aparecer em todas as suas redes sociais palhaço fazendo malabarismo. Por exemplo, eu vi uns vídeos de mágica na segunda-feira. Agora no meu feed só aparece mágica. TikTok aparece mágica, no search a gente chama de For You, na página do Instagram também, naquele searchzinho, aparece muita coisa de mágica, uma coisa envolvendo mais malabarismo de circo. Então, assim, isso é um negócio. Se você está vendo muito medo no TikTok, às vezes, sem querer, acaba que é um negócio que a gente passa mais tempo trazendo. E às vezes é uma coisa tão bizarra que você olha aquilo até o fim, mas fala... Ui, credo, que bizarro. Pronto, o TikTok só vai mandar aquilo para você, né? E você vai entrando naquela ciranda ali do TikTok, naquele círculo que tem ali, de não conseguir se livrar das coisas que chegam para você. Acho que uma dessas coisas foi esse caso que teve agora, abrir parênteses, eu sei que não é do assunto, mas é um assunto legal, que é o caso do Lázaro que teve. Existem vários casos assim no interior, de bandidos que fogem para mata. Vários. Esses dias eu estava pesquisando e eu vi um caso sensacional, muito mais louco ainda, que aconteceu no BOP lá em Santa Catarina, que foi também a mesma coisa. Demoraram 2 semanas para achar o pessoal também, eram 2 caras aí, armados até os dentes e tal, e não foi na mídia. Por que só o do Lázaro foi? Por causa que a mídia, o algoritmo da rede social acabou pegando o nome dele. Exatamente. Olha só que interessante. Porque esse algoritmo é uma coisa muito louca, né? Que as pessoas começaram a pesquisar consumir muito
a consumir essa notícia e daí Exatamente. traz... Foi dando mais notícias. Então, assim, o que você consome? Isso é muito legal, né? Tanto que tem uma brincadeira que o pessoal fala, ó, entra no seu For You, no seu search do Instagram. O que aparece destacado lá é o que geralmente você mais pesquisa na sua vida, na sua semana. Então é um isso perigo, mesmo. né? Então vamos tomar muito cuidado, porque senão, como você falou, semear medo, assistir medo, você semeia medo também. Né? Com certeza. Na verdade, eu uso um termo, vamos aumentar a onda do bem. Exatamente. Exatamente. Quer dizer, é a onda do bem ou a onda do mal? A onda do bem, né? Exatamente. É vida, né? V de vida. Vamos V pra de vida. porque... Isso mesmo. Agora, você falou uma situação tão interessante, eu lembrei também de uma pacientinha que ela se a família daquelas assim, bem radicais, assim, olha, vamos deixar bem claro que nós queremos o distanciamento, máscara, nós aqui estávamos todos de máscara antes de começar o podcast, estamos respeitando o distanciamento, então nós estamos super a favor de todos da higienização das mãos e conscientização. Super. Mas, porém, entretanto, a família estava aprendendo demais uma senhora de idade. O que ela fazia? Ela arrumava uma doença para ir lá me visitar. Nossa. Eu passei por muitas situações dessas. Pois é, eles iam no médico, quer dizer, médico podia, né? Então, quer dizer, médico fora do hospital. Então, é uma situação que você tem que saber dosar o fiel da balança, sem transgredir as regras, mas também não imprimir, né, uma situação tão agressiva, assim, radical, de uma forma que você pode acho que você tem que deixar as pessoas escolherem, né? Na minha família, isso é importantíssimo. Na minha família, sempre quem ia disseminar a Covid sou eu e o Márcio, que somos médicos, o Márcio faz plantão, né, e tudo. E todos os meus núcleos familiares pegaram, menos o meu. Menos o seu. Minha mãe pegou, minha irmã e a família pegaram, a esposa do meu irmão pegou, e lá em casa nenhum dos 4. Olha só, e o plantão, né? E eu vou falar um negócio pra você. E Tipo, plantão, família, natação, e olha tênis, só, né, das crianças, assim, continuaram indo assim que abriu, né? Sim. Que abriu. Quer saber uma coisa que eu acho super legal? Tudo isso, o conjunto que você está contando para nós. Esporte, alimentação, estar junto com a família, ser o porto seguro, e o otimismo. O fato de você com certeza. pensar positivamente. Isso, gente, é treino, viu? Treino mental. É muito treino, porque tem que vir de dentro, né? Claro. Não adianta você ficar só brincando do joguinho do contente. Não, né? Você tem que acreditar mesmo naquilo, né? Eu gostei do joguinho do contente. Que cansa, né? Sim. Ai, mas podia ser pior, né? Às vezes cansa, todo mundo cansa. E acho que a gente tem que também dar o tempo pra gente quando a gente tá cansado, né? Eu acho assim, eu quero chorar. Vai lá, chora, mas dá o seu tempo de choro. Não viva chorando. É isso aí. É essa situação. O que você acha? Isso eu acho bem interessante sobre essa questão do Covid, mas abrindo parênteses, lá na minha família a gente pegou, todo mundo pegou. São 6 pessoas. A gente pegou e a doutora Vanessa acompanhou a gente, foi uma benção na nossa vida. E aí tomamos os remédios, fizemos o que a gente tinha que fazer e foi tranquilo, graças a Deus, não teve nenhuma complicação. Foi um pouco do meu pai, mas meu pai, minha mãe tem mais comorbidade que meu pai, mas minha mãe foi sim uma gripe. Tranquilo, espirrou 2 dias, literalmente ela ficou de pé. Agora meu pai só ficou um pouco mal, e meu pai é um cara tranquilo, assim, que não tem comorbidades, e ele foi o que mais ficou mal. Então eu acho que, assim, se eu olhasse para o olhar humano, eu falei assim, quem vai se ferrar vai ser essa pessoa. E não se ferrou. É complicado, a gente não tem que ter medo, né? Se fosse pelo medo, eu tivesse medo, igual eu vejo muita gente nas redes sociais, nossa, eu falava, condenado. Mas tem que respeitar quem tem. Você não pode pôr o teu medo na cabeça de outra pessoa. Então, assim, que absurdo, jovens querem sair, papapá. Gente, eles têm medo que a juventude acabe. A gente tem que tomar muito cuidado, né? É uma história assim, lá no começo da pandemia, eu vendia minha casa. Morava no Campo Comprido. Eu vendi minha casa. E, na verdade, nessa semana que eu estava prestes a entregar a casa, eu estava trabalhando na periferia, com clínica geral, e também no meu consultório como dermatologista, e a minha casa sendo vendida. Bom, esse é o panorama. Entraram na minha casa, quando eu saí, ladrões entraram, arrombaram a minha casa, enquanto eu estava trabalhando. E isso foi 1h da tarde, mais ou menos. E eu saí, trabalhei, mas daí eu estava trabalhando
na clínica geral e justamente atendendo os pacientes para fazer essa triagem de Covid. Então, a minha preocupação com meu pai, que é de idade, com a minha filha grávida, com a minha irmã, que era de mais alto risco, com diabetes, etc. Ou seja, quando eu voltei para casa, eu vi minha casa arrombada. Eu olhei aquilo tudo, falei, a porta aberta, eu falei, e se o ladrão estiver lá dentro ainda? Daí eu fiquei na frente de casa, chamei a polícia. Quando eu vi os policiais chegando, armados, entrando na minha casa, pensei, e se o ladrão estiver lá e sair correndo? Você ficar refém, né? E eu aqui, né? Bom, mas eu falei, paciência, eu não tenho o que fazer. E, na verdade, eles realmente arrombaram as portas, foi feita uma bagunça. Por que eu estou contando essa história? Porque era começo de Covid e eu só podia visitar a minha irmã, minha filha, meu pai, depois de tomar banho. E eu não tinha onde tomar banho, porque todos os hotéis estavam fechados. Nossa! Os clubes estavam fechados. Naquela época, né, o lockdown total, que deu umas 2 semanas, não foi? E daí eu pensei, peraí, eu tinha esquecido disso. Eu falei, não, minha casa, eu não posso ficar aqui, não tinha porta mais. Eu peguei o meu cachorro, botei no carro, e o meu genro falou, não, fica no hotel, né, que é do RA. E eu fui para lá, o hotel, ele esqueceu que o hotel estava fechado. E eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Billy é meu cachorro, tá? Billy, eu e você, nós somos homeless, nós vamos dormir na rua. Eu pensei, eu vou dormir no posto, porque eu não tinha pra onde ir. Eu falei, a minha filha, não, tá grávida. A minha irmã, não, é de risco. Meu pai, pior ainda. E como eu te falei, não tinha nada, nem clube, nem restaurante, nada que eu pudesse ir. E daí eu tenho que fazer um parênteses agradecendo de coração o Gino, né, que é o meu namorado, e namorado, que há 8 anos que estamos juntos. E ele me ligou, olha a sensação dele, ele falou assim, você está bem? Não, minha casa foi arrombada, eu estou na rua. Daí ele disse, então vai lá para o hotel. E daí ele me catou da rua. Estou dizendo porque o nível de medo meu, naquela época, era muito grande. Se eu não tomasse banho, não lavasse o cabelo, não iria estar perto de ninguém. Nossa, Deus. E não é já essa a nossa realidade. Né? As coisas mudaram, né? Ainda bem. Uma pergunta, doutora, é a questão do SBD, entrando na outra parte mais profissional. Você é presidente do SBD e, ao mesmo tempo, é médica. Como é que você concilia? O que você faz no SBD? Isso é interessante. Ótima pergunta. Queremos saber. Gente, olha o suspiro. Casa. Então, como né? É? É difícil, assim, porque são muitas demandas durante o dia. Então, a gente tem hoje um WhatsApp de sócios e que sempre aparece algum assunto que eu sou chamada a falar, alguma coisa. Por exemplo, hoje a Sociedade Nacional trocou a biblioteca online. Então, era RIMA e agora é EBSCO. Daí as pessoas não sabem mexer. Paula, e daí como é que fica? Daí agora vai entrar a Lei Geral de Proteção de Dados. Paula e a SBD, como é que fica? Vacina para os dermatologistas. Paula e a SBD. Então, assim, foram muitas demandas. E hoje eu vou te falar, e daí tem, assim, a demanda da assessoria de imprensa, que é uma coisa que eu fiz muita questão de ter, né? Mas que dá muito trabalho. E fazia vários anos que não tinha assessor de imprensa na SBD Paraná, porque dá muito trabalho. Porque eles criam demanda, né? E a demanda é da gente. É muito caro. A última palavra sempre é tua, né? E eu que tenho que ficar por dentro, os posts do Instagram, a gente faz 5 posts diários, os 2 vídeos e mais 3 posts diários, não, semanais, né? A gente que tem que conferir, né? Porque, querendo ou não, é uma jornalista que faz, às vezes é um termo ou outro que foi mal colocado, que fez uma pesquisa ali, que hoje em dia já mudou, e, né, enfim, não está com a cara da gente, a gente acha que não vai cair bem daquele jeito e tal. Então, assim, é muita demanda. Eu falo que eu trabalho todas as horas que eu estou acordada.
todas. Nossa. Eu estou fazendo alguma coisa. Eu não tenho, assim, uma hora de descanso, né? Tenho o meu Instagram, que, querendo ou não, é muito difícil você manter uma rede social, você tem que alimentar. Mas da SBD eu tenho, assim, muitas demandas. E eu sou muito disponível. Então, assim, é uma característica minha. Eu adoro conversar, eu me meto nas conversas, eu puxo assunto, eu entro nos assuntos. Então, assim, dá muito trabalho, porque eu acabo me metendo em várias coisas que talvez nem fossem da minha alçada, mas eu vou ver, as pessoas me ligam para fazer alguma denúncia de exercício ilegal da dermatologia, o que eu acho, se dá para denunciar, se não dá. Então, assim, é muito trabalho. Gente, mas eu posso dizer uma coisa. Você é uma das presidentes mais carismáticas que nós tivemos. Eu falo como membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da seção do Paraná. A doutora Paula, você tem um coração enorme, você é uma pessoa iluminada. Que amor, quando Vanessa. nós convidamos você para vir aqui, Verdade. prontamente Na hora, você... na hora. Ai, Não, então. vamos. A doutora nem sabia exatamente o tema. Está aqui. E ela está aqui agora, à noite, conosco, com essa alegria, com essa luz que você tem. Mas assim, eu tô aqui porque eu quis, né? Eu sou presidente da SBD, na verdade, e ninguém me obrigou, ninguém apontou uma arma para minha cabeça, né? Eu sou presidente porque eu quero e eu assumi esse papel e acho que eu tenho essa característica mesmo de agregar e tal. Eu tenho muito amigo, Vanessa, muito. Assim, dá pra que eu perceber. não Isso é consigo bom, contar assim na minha mão, graças a Deus. Bom, hein? Eu faço amizade muito fácil, assim, muito. Então, eu acho que eu trato assim os dermatos hoje como amigos, né? Com E certeza. você veja o presente. Se não fosse SBD, eu não estava aqui, né? Olha que gostoso que tá, o tanto que a gente está conversando, né? A troca. Então, assim, eu acho que faz parte. É um trabalho voluntário, a gente não recebe, né? Mas eu tenho ganho. Não sabia, aí, ó. Não, é um Porque trabalho eu abri as voluntário. redes sociais, eu abri lá e eu falei, gente, isso daqui é um trampo. Porque eu tô com a doutora Vanessa, a gente tá na nossa equipe. A nossa equipe é muito grande para montar as coisas da doutora Vanessa. E aí, para criar o conteúdo, eu conversava com a doutora Vanessa, extraía dela e criava o conteúdo. Só que é muito difícil, é difícil demais, assim, para 6 muito pessoas. difícil. Imagine para você estar, é voluntário numa página, você cuida da sua página e ao mesmo tempo você também dá a cartada final na outra página, né, da SBD. Então. E eu vi, é bem trabalhado, não é? Tanto que eu falei, eu vou pegar algumas informações e diga deles. Não, e a doutora é a voz É uma referência, de né? todos os dermatologistas aqui do Paraná. O que você fala, o que a doutora Paula fala, está falando Sim, por nós. sim. Então Olha, acho isso, acho que Parabéns, eu realmente. sou obrigada, eu sou muito disponível, assim, e eu gosto, e como eu te falei, ninguém apontou uma arma, né, na minha cabeça. Então eu sabia, assim, que iam ser 2 anos, que eu ia trabalhar 2 bastante, mas eu acho que eu estou ganhando tantas coisas, assim. Eu estou conversando com pessoas, assim, que nunca seriam do meu círculo de amizades, que pensam de um jeito tão diferente, que veem o mundo de um jeito tão diferente do meu, e eu acho isso assim, Agrega. é tão Com enriquecedor, certeza. sabe? Eu vou sair uma pessoa muito melhor. Esse povo do marketing, adoro Isso, conversar com vocês, assim, o Renato que faz os nossos eventos de Porto Alegre, nossa, ele deu tantos insights, ele já me explicou tantas coisas, o funcionamento, assim, os outros presidentes, os presidentes das outras regionais, e a gente está numa fase da vida que você consegue fazer amizades sem nunca ter visto a pessoa. Eu fiz amizade com pessoas, e até por causa da SBD, que eu nunca vi. Google Meet, E que eu né? posso chamar de amigo, exatamente, que eu Sim. posso chamar de amigo, pessoas que eu dividi várias coisas e várias questões ali. Então, assim, eu estou ganhando muito mais do que dinheiro, muito, muito mais do que Sim. dinheiro. Eu estou ganhando oportunidade que eu ia passar uma vida inteira e eu não ia ter. Quer Network, saber? né? Resumindo a situação, você ganhou e a SBD ganhou muito. Mas que exatamente. amor. Imagina, Só- claro que só uma não. pergunta, então, para entrar para a gente estar na reta final, mas é nessa questão do marketing que você citou, né? Algo mais técnico, talvez, tal. Explica para a gente, às vezes, quem está assistindo a gente também quer saber essa informação, que trabalha na minha área de marketing, ou às vezes é médico. Qual é o limite do médico nas redes sociais? O limite é muito gigante. Dá uma explanada mais ou menos. Isso é um grande problema. Então, assim, nós temos uma resolução, a resolução que norteia ali, que cuida da publicidade médica, é do ano de 2011.
Nossa. Então, vocês vejam bem, 2011. 2011, o que era uma rede social? 2011, a gente tinha o Facebook, que já estava entrando, o Orkut, que tinha acabado de terminar, e o Instagram, que estava começando a caminhar. É uma coisa bem pequena. Assim. Exatamente. Então, em 2011, a rede social da gente era para se conectar com os amigos da gente. Era familiar, Você, literalmente. eu era sua amiga, eu aceitava você, aceitava a Vanessa, colocava as fotos do que eu fazia no dia. A Vanessa também colocava, quando ela viajava, ela colocava foto. Quando ela estava de mau humor, ela escrevia lá que aconteceu alguma coisa, xingava o governo, aquelas coisas que a gente fazia no Facebook antes. Dá bom dia, eu botava Né? aquela... Exatamente. Então, assim, as coisas foram evoluindo e a rede social hoje virou uma oportunidade de negócio, que antes isso não existia. Então, o que aconteceu? Principalmente com o advento da pandemia, aconteceu um boom das contas abertas, né? Das contas profissionais. Então, hoje os médicos têm conta, a florista tem conta, a costureira tem conta, a vendedora de bolo tem conta, o dono do posto de gasolina tem conta, todo mundo tem uma conta profissional no Instagram e todas as pessoas esperam gerar negócios com essas contas profissionais, é uma coisa normal, né? E as nossas regras, elas estão, assim, um pouco à margem de tudo isso. Porque as regras são bastante restritivas e várias coisas ferem o código de ética hoje. Então, por exemplo, o médico não pode repostar os agradecimentos ou não pode colocar os agradecimentos e os elogios que os pacientes dão. Então, isso de você estar na sala de espera do teu dermatologista, bate uma foto e fala assim, estou aqui na sala da doutora Vanessa, maravilhosa, a minha dermato, melhor dermato. Você não pode repostar isso, é contra o código de ética médica, mas, por teoricamente. Exemplo, desculpe interromper, eu queria fazer isso, que é o quê? Tem a doutora do lado de uma paciente, daí a doutora faz um comentário sobre um procedimento. Por exemplo, o que é o procedimento de laser? O procedimento de laser é isso, entendeu? Ela está explicando o procedimento do lado da paciente. Isso não pode. Porque você não pode expor a figura do teu paciente. É contra a resolução de publicidade e fere o código de ética médica. Você não pode expor a figura do paciente. Isso é muito interessante. E isso, assim, apesar de ser uma coisa proibida, é uma coisa que hoje em dia é normal. E tem gente que usa de má fé, mas e por exemplo, se você não usa de má fé, porque por exemplo, eu já vi casos, tipo assim, nos Estados Unidos, que é uma loucura, eu abro dermatologista dos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos é outra lei. Eu sei, tem nada a ver, eu falo, gente, que pena que eu não tenho essa liberdade que esse cara tem, né? Então. E assim, mas é uma questão que não é má fé, porque por exemplo, eu sei que o meu trabalho não vai ferir o código de ética, tipo assim, se eu botar o antes e depois, uma coisa do gênero. Mas lá nos Estados Unidos, os caras colocam de um jeito que não fere o código de ética. Se você vê, você fala, realmente, você entende, eles colocam uma cláusula, assim, é uma questão mas bacana. o que não pode nos Estados Unidos? Mentir. Isso é interessante. Se você mentir, você está frito. E o que a gente vê aqui das pessoas que colocam fotos antes e depois, a gente vê muita mentira. Photoshop. Tratamento de imagem, iluminação diferente na foto de antes e foto de depois, ângulo da câmera diferente. Então, a câmera que está mais perto, o nariz fica maior, o queixo fica menor. A foto que é mais de longe, você fica mais bonito, né? Fica mais harmônico. Né? É a história lá da grande angular ou da macro e tal, né? A lente, né? Exatamente. Da lente. Então, complicado. assim, a gente vê fotos muito manipuladas. A gente sabe de pessoas que vão a cursos desses que se dizem experts e que os caras perdem um tempão fazendo a foto do depois dos pacientes. Não, esse ângulo não tá bom. Não, esse ângulo... Como assim? Esse ângulo não tá bom? É o mesmo ângulo do antes, né? Eu faço, por exemplo, no meu consultório, eu tenho registro de fotos antes e depois dos pacientes, trabalho, né, com procedimentos estéticos, claro que a gente tem registro. Eu me esforço para ser a mesma luz, o mesmo fundo, a mesma altura da câmera, tudo perfeitinho. Sim. E o que a gente vê na internet é um absurdo, é assim... Não, é complicado. É uma manipulação muito grande do depois, não de médicos, de praticamente todos. Os médicos não podem postar foto antes e depois, porque é proibido pelo Código de Ética Médica. Falo assim, vários médicos postam, sim, não são éticos, porque quem fere o Código de Ética não é ético. Entendi, mas como é que a gente E o paciente vai escolher alguém que não seja ético para cuidar dele? Não tem como, né? Porque existe, eu cheguei a ver, mas aí não era médico. Eu percebi uma pessoa, ela é massagista.
a pessoa está deitada com o braço para baixo, você tem um tipo de shape do seu corpo. Claro. Se você levanta os braços, É isso que eu ia falar. é outro. Então, quer dizer, esse tipo, existem bons profissionais e maus em todas as áreas. Então, nós não vamos especificar qual área. Mas, na verdade, esse tipo é um exemplo de manipulação de imagem. Exatamente. Porque se você deixa o braço para baixo, vai dar uma forma da barriga, o braço para cima. Então, essa situação é uma situação que daí engana. E nos Estados Unidos, a propaganda enganosa é punida com muito rigor. Nossa, lá acho que até prisão, dependendo da situação, daí dá prisão. Então é por isso. Então, lá, o antes e depois é liberado. Mas não engane. Não minta. Porque se você mentir, você está frito perante a eu justiça. concordo muito com essa questão que você está falando de antes e depois, as questões, sabe por quê? Porque eu fico um pouco chateado. Vou usar não para todos os profissionais de outra área, mas assim, algumas áreas eu abro assim, eu estava falando com a doutora, eu abri uma profissional que era esteticista e ela falava de certas coisas e eu falava, gente, por que eu não posso falar disso? Entendeu? E aí eu fico, se eu falar disso aqui do jeito que ela está falando, vai pegar mal. E era uma antiética, de um jeito que eu fico assim, como é que nós, que somos assim, que a gente se vê injustiçado, como é que a gente pode procurar justiça, assim, existe essa possibilidade de uma outra profissão? Estou falando qualquer profissão que consegue envolver, entendeu? A pele e tal. Existe essa possibilidade? Existe, porque você pode denunciar o profissional por exercício ilegal da medicina, se ele fizer algum procedimento que seja cabível apenas ao médico. Você pode denunciar por exercício ilegal da dermatologia. Você pode denunciar na delegacia, por exemplo. Essa semana que passou, a gente fez uma denúncia contra uma clínica de bronzeamento que tem uma câmara de bronzeamento e que diz que é uma câmara legalizada pela Anvisa. Não tem, né? Não existe, é proibido. Bronzeamento artificial é proibido desde o ano de 2009 no Brasil. Nossa, eu não pode. 3 perfis disso aí. Exatamente. Então, assim, isso é um crime contra o consumidor. Olha só. É um crime contra a saúde, é um crime de saúde pública, né? Como que nós, então, digamos, esqueça que eu sou médica, como é que nós, consumidores, vamos chegar a esse canal para fazer a denúncia? Qual é o caminho? Bom, se for qualquer denúncia relacionada à pele, a gente tem no nosso site, que é o sbdpr.com.br, um canal de denúncias. Qualquer pessoa pode fazer uma denúncia no nosso site. E qual que é o perfil também? Desculpa interromper. O perfil das redes sociais do SBD. O perfil da SBD é @sbdpr. Ou seja, para fazer uma denúncia não precisa ser médico. Não precisa ser médico. Então, você entra com a denúncia não pode ser anônima, ela tem que ser nominal no nosso site. Então, a pessoa vai colocar lá o seu nome, o seu e-mail, vai fazer um relato da denúncia e vai acrescentar até 10 imagens que ela precise organizar. A gente tem um departamento jurídico, a gente tem uma advogada que presta consultoria para a gente, ela vai analisar essas denúncias. A gente tem uma dermatologista que é assessora de ética e defesa profissional, que é a doutora Rossana Spoladori. Elas juntas vão analisar a denúncia e ver se cabe. Então, por exemplo, quando for um médico que diz que é dermatologista, mas não é dermatologista, ele é denunciado no CRM. Quando é um dentista que está fazendo alguma coisa que está ultrapassando a sua área de atuação, por exemplo, a gente denuncia no Conselho Regional de Odontologia, no CRO. Quando no caso dessa história aí da clínica de bronzeamento, a gente denuncia na delegacia mesmo de crimes contra a saúde, na Nucrisa. E se a pessoa quer denunciar no site, colocando seu nome, isso será exposto publicamente? Não, porque quem entra com a denúncia é a SBD Paraná. Então, quem vai na delegacia é a SBD Paraná. A gente vai reunir as provas, a gente vai pegar as fotos. Então, assim, se você quiser denunciar, ninguém vai saber. Se você denunciar uma clínica de bronzeamento, vamos lá, já que a gente está falando disso, você vai denunciar no nosso site, mas quem vai entrar com a denúncia na delegacia vai ser a SBD. Então, é uma denúncia da SBD. Mas a gente tem que saber quem que está fazendo a denúncia. É um controle interno, é um controle da SBD Paraná. E a pessoa paga alguma coisa? Deve onerar para... Não, nada. Não onera em nada? Não, a denúncia pode ser feita por qualquer pessoa e é um serviço gratuito, na verdade. Uma coisa que eu acho legal, que eu conversando com a doutora, e a gente está no caminho certo, doutora, isso é muito bom. Faz um ano que a gente está no caminho certo, porque quando a gente entrou, eu queria muito ver o que a gente poderia fazer. Daí nisso eu pensei numa ideia de a gente fazer um negócio de antes e depois, mas daí quando a doutora conversou comigo, a gente teve umas 2 reuniões falando sobre isso, a gente falou, não, então vamos focar em conteúdo.
E a gente começou a focar em conteúdo e as redes sociais deram um boom, porque não tem as pessoas que falam disso. Eu lembro que do seu perfil não tem assim, não tem grande. Os grandes, geralmente os perfis grandes falam de outras coisas, assim. São médicos que, na verdade, falam mais de vida, parece mais um coach de vida, os médicos das redes sociais. Você percebeu? E aí eu fui ver, focado na área. E aí agora, é muito legal, porque o perfil das redes sociais está mudando. Por conta dos algoritmos, está todo mundo nas redes sociais. Antigamente, um médico falava de tudo. Falava da mãe grávida, falava da pele e, ao mesmo tempo, falava sobre sexo, entendeu? Da área sexual para casal. Nada a ver. Só que o que é legal das redes sociais agora é que as redes sociais estão priorizando conteúdos porque tem mais gente usando. E aí até uma coisa que eu estava falando com a doutora, os resultados das redes sociais estão aumentando por conta de vídeos curtos. Isso é muito legal, que a gente tem vídeos diários. Os resultados nossos, e só conteúdo, né, doutora? Só informação. A doutora no Gogó, só falando conteúdo bom. O que eu acho disso? Isso é muito legal. Sabe? É muito legal. E vou falar assim, ó, a gente tem hoje um poder que a gente não tinha, que é ter o nosso próprio canal de TV. Exatamente. Todo mundo tem o seu canal de TV hoje. Qualquer pessoa que tiver um telefone celular, abre uma conta no Instagram e tem um canal de TV para divulgar todas as suas ideias. Isso é muito poder. E esse poder pode ser usado para o bem ou para o mal, como tudo, né? Então, assim, para gente que é médico, eu que tenho um Instagram, né? Eu que tenho um Instagram pessoal, vamos falar ali da minha conta pessoal. Eu uso hoje o meu Instagram basicamente para educar as pessoas. Qual que é a sua conta? Desculpa interromper. @DRA de doutora, DRA Paula, dermatologista. Então, assim, a gente usa hoje o Instagram para educar as pessoas. Então é isso, é geração de conteúdo. Você explica quais são os passos de uma rotina skincare, por que a limpeza da pele é a coisa mais importante para quem tem espinha, quanto tempo que vai durar a aplicação de uma toxina botulínica. Então, assim, são coisas que você tem a opção de fazer com ética e com ciência, porque a gente estudou para isso. Então, assim, é muito poder que a gente tem, é muita oportunidade de ajudar as pessoas. Eu acho que a gente tem que caminhar cada vez mais para isso mesmo, né? Para que as redes sociais possam ajudar as pessoas e para que a gente ajude a pessoa a escolher o médico específico para sua doença, ou o profissional que vai fazer o seu procedimento estético, aquele que combina com você. Eu acho que a geração de conteúdo realmente é o carro-chefe hoje. Eu acho que o médico tem que ter um protagonismo nisso. Eu acho que as regras da publicidade médica precisam flexibilizar para que a gente assuma de novo o nosso protagonismo. Concordo, que hoje a gente está perdendo muito porque outras profissões estão surgindo baseadas no silêncio do médico. Concordo. E é difícil que a gente consiga manter uma rede social além do consultório, mas acho que a gente tem que se esforçar, acho que esse é o nosso papel. É verdade. Essa é a hora. Essa é a hora. Não dá para deixar passar. É isso aí. É isso aí, pessoal. Bom, se deixar, né, doutora? A gente fica aqui Porque até a doutora amanhã. Paula é extremamente simpática, comunicativa. O papo com ela é muito bom, muito O papo bom. é bom. Isso Isso sinal de que terão outros podcasts. Exatamente. Opa! Né? Até mesmo Da live, né, continuidade. doutora? Uma live com ela, às vezes aqui nas Uma live especiais. Olha, já bastante pensou? interessante. Aproveite, porque ainda serão muitas outras. Vocês terão muitas outras oportunidades. Confirma minha presença. É isso aí. Que bom. Prazer é nosso. Pessoal, para fechar, siga a gente nas nossas redes sociais, a doutora Vanessa, @doutora Vanessa Nunes, e também no canal do YouTube, doutora Vanessa Nunes Oficial. E também nas redes sociais da doutora Paula. Que é a doutora Paula, dermatologista. Ok. E da SBD também, né? E @SBD Paraná. É isso aí. Pessoal, muito obrigado a todos. Obrigado, doutora Vanessa. Obrigado, doutora Paula. Obrigada, Juba Vanessa. Obrigada, equipe. Obrigada a todos. Até a próxima vez. Boa noite. Bom descanso, né? Pra gente é noite, pra vocês aí pode ser outro horário. Pode ser qualquer hora. Então, um bom dia, uma boa... Um bom descanso. Uma boa jornada. Uma boa jornada. É isso aí. Tudo de bom pra vocês. Vê de vida pra todos. É isso aí. Vê de vida pra todos. Até mais.